Então, gente, boa noite. Chegamos à nossa sexta aula, né, da formação. Faltam ainda 2 aulas, no caso vão ser amanhã e quarta-feira, certo? E hoje o nosso tema é um tema bem prático também. Nós vamos tratar sobre rotina de condicionamento vocal, como organizar e atender às necessidades do cantor. Tá aqui mais voltado para o cantor, mas essas mesmas orientações que a gente vai ter aqui hoje, elas podem ser usadas para voz falada também. Apesar de os ajustes serem diferentes, mas a fonte é a mesma, certo? Então dá para se usar e aplicar também para quem, além de cantar, utiliza a voz falada, certo? Só para não ficar parecendo que é só para o cantor e tal. Ok? Então eu separei aqui alguns tópicos, certo? Nós vamos trabalhar em cima deles e nós vamos também fazer uma demonstração, vamos dizer assim, né? Eu vou fazer aqui com vocês o que seria um aquecimento vocal diário, né? E depois eu posso compartilhar com vocês esse link do Vocalize, né? Dos exercícios em si. Como eu já falei, no meu canal também tem uns outros vídeos, certo? De um outro projeto antes desse que eu fiz, que eu gravei 4 videoaulas. Tem exercícios, tem vídeos de exercícios de respiração e também tem um de condicionamento, certo? Se vocês quiserem também aproveitar esse material, lá eu explico e também faço o exercício. Mas também posso indicar alguns links do YouTube de alguns vocalizes e exercícios que vocês podem reproduzir. Porque, na verdade, a gente tem que ter um certo cuidado na hora de executar exercícios da internet, principalmente, sem nenhuma orientação, certo? Por quê? Existem exercícios mais universais, que a gente já conhece, como os alongamentos, né, que são presentes em outras atividades físicas, por exemplo. Alguns exercícios de respiração também são presentes em outras práticas, por exemplo, de meditação, ou até em técnicas de ansiedade, ou coisas assim. Então, existem essas coisas mais universais. Entretanto, existem coisas que são mais específicas, que no caso são os vocalizes direcionados às necessidades do cantor, daquele cantor, né, especificamente. Então, a depender da demanda vocal do cantor e do que ele pretende, né, alcançar, é que se monta um estudo e um plano de condicionamento vocal para aquela pessoa. Mas o que eu vou trazer aqui, ele pode ser feito mesmo sem uma orientação de uma pessoa, vamos dizer assim, presente sempre, né? Desde que vocês atentem também para as orientações que eu vou deixar bem claro aqui também, certo? Então, como eu falei, é muito importante que o cantor ou qualquer outra atividade que a gente use o corpo, na verdade quase tudo, né, vamos dizer assim, mas é importante que a gente faça um alongamento corporal, justamente porque a gente utiliza todo o corpo, né, na atividade. No caso da gente cantando ou falando, a gente utiliza todo o corpo, principalmente em relação às musculaturas, né? Então, os alongamentos que a gente conhece, muito tradicionais, né, aqueles alongamentos dos braços, né, do pescoço. Eu não vou fazer aqui tudo de novo, porque eu acho que vocês já conhecem. Mas eu também proponho, lá num dos vídeos de condicionamento, eu também sugiro alguns exercícios de alongamento que são, como eu falei, universais, né? Exercícios de alongamento do braço, né? Dos ombros, do pescoço, né? Enfim, existem várias formas de se alongar o corpo, né? Então a gente utiliza desse conhecimento para o canto, porque nós cantamos não só com a boca, né? Vamos dizer assim, entre aspas, a gente canta com o corpo também. E a emissão da nossa voz e toda a coordenação do nosso aparelho fonador, da fonte, né? Do som aqui nas pregas vocais, tudo vai depender também do estado em que se encontra o corpo, né? Geralmente a gente vê muito algumas situações interferirem numa execução vocal, como por exemplo um nervosismo, ou então a pessoa está doente, obviamente, né, vai interferir,
ou outras questões paralelas que, alterando as emoções, né, a gente vê muito presente essa questão da emoção, do nervosismo, entre outras questões mais específicas de cada pessoa. Então, isso altera a nossa atividade corporal porque afeta tudo, né? Então fica mais tenso, logo a musculatura já fica mais tensa, com medo, né? Então tudo isso a gente consegue dar uma mudada, né, nessa situação fazendo exercícios de alongamento. E eles fazem parte de uma rotina de condicionamento, né? E o condicionamento que eu falo não é que você precise estar fazendo isso todo momento, a todo momento, não. São exercícios que você vai fazer antes de uma demanda que você tiver vocal ou um ensaio, enfim, porque depende muito, né? Que eu não sei se todos estão voltados para a área da música assim especificamente, mas vocês podem fazer uso em outras atividades, como eu também mencionei, certo? Então os aquecimentos são esses que eu falei, né? Opa, vou botar aqui para a tela. Os exercícios de alongamento, certo? Após o alongamento, a gente também vai estar trabalhando as questões da respiração. No vídeo do meu canal, vou até botar o link lá no grupo depois, hoje ainda. Se eu não colocar, me lembre, me peçam. Se eu não me lembrar. Mas tem um vídeo lá que eu explico sobre a mecânica da respiração, mais ou menos o que a gente viu aqui na aula da respiração, acho que foi a segunda ou a terceira, não lembro exato. Mas os exercícios de respiração, eles servem para a gente automatizar os ajustes que a gente faz para utilizar o ar na hora de cantar, né? Lembram do conceito que a gente falou de propriocepção? Então, cada pessoa vai entender, e isso vai acontecer automaticamente, o quanto de ar, né, de demanda de ar, ela vai precisar para executar determinada atividade vocal. Então, os exercícios que se propõem para a respiração no canto são exercícios muito simples, né? Às vezes eu até mencionei, eu acho isso na aula, existem metodologias e pedagogias que focam muito nessa coisa da respiração como se fosse a chave do canto, assim, né? Nossa, respiração, se você não respira bem, você não canta bem, tá. Existe ainda isso. Mas na verdade a respiração ela é um acessório no canto, né? Claro que a gente precisa do ar para fazer com que as pregas vocais vibrem, mas não necessariamente a gente precisa empreender o tanto de tempo que algumas pessoas pregam na respiração. E também os exercícios são muito simples, certo? Eu vou mencionar aqui alguns, mas lá no vídeo vocês também podem ver. Um bem simples que a gente faz, que é para entender, né, esse princípio da inspiração e da inspiração e da expiração, é justamente inspirar o ar, certo? Lembrando, obviamente, né, depois que a gente entende toda a questão da mecânica da respiração, nós não precisamos, para o canto, ter uma respiração alta, né? Quando a gente fala de respiração alta, não sei se dá para ver aqui, acho que dá. É mais ou menos eu respirar, inspirar, né, e fazer isso aqui. Existem algumas atividades do dia a dia, enfim, que a gente nem percebe, mas que a gente tem essa respiração mais alta, né? Mais clavicular, mais no ombro aqui. Então, geralmente a gente vê, é muito comum as pessoas quando você fala respire fundo, a pessoa faz. Só que essa respiração, no momento em que eu faço essa inspiração, automaticamente aqui o trato, ó, já fica comprimido, certo? E a gente precisa no canto de um trato com espaço. Então não faz sentido que a gente faça uma respiração alta. Então qual é essa respiração certa? Entre aspas também, né? Porque existem muitas discussões sobre qual é a respiração certa. A respiração diafragmática, que eu até falei também na aula de respiração, né? A diafragmática, né? A mista, costo-diafragmática, enfim, existem trocentos nomes e trocentas classificações. Mas eu, particularmente, prego e defendo que a respiração ela é um processo simples e natural, e quem vai administrar como ela vai acontecer é o próprio cantor, a própria pessoa.
Mas eu preciso entender que o mecanismo simples, a mecânica simples é a inspiração. Eu tomo ar, que pode ser pelo nariz ou pela boca. Às vezes a gente faz pelos dois e nem percebe. E também depende muito da demanda, né? Às vezes se a gente está cantando frases que são mais rápidas, né? Então a gente geralmente faz uma respiração pelo nariz. Enfim, vai da pessoa. Também não tem como dizer que você tem que respirar pelo nariz ou pela boca. Não, também vai depender da pessoa. Mas o que eu quero ressaltar é que a gente precisa entender que a inspiração ela vai acontecer e nós vamos ter que nós vamos buscar inflar os pulmões o quanto a gente puder. Claro, a gente também não precisa se abarrotar de ar. Por exemplo, eu vou respirar, encheu tudo, eu já sinto tensão, mesmo que a respiração seja mais baixa. Quando a gente fala da respiração mais baixa, é uma respiração que se concentra mais aqui na região. A gente fala barriga, né? Mas aqui na região torácica, né? Na região aqui dos pulmões, que estão bem aqui em cima, né? Às vezes a gente pensa que o pulmão tá lá embaixo, mas é bem aqui em cima. Que não tá dando para ver na câmera. Mas quando a gente inspira, a gente tem que buscar a expansão dos pulmões e, consequentemente, as musculaturas que estão envolvidas ali, né? O próprio diafragma ele vai contrair para oferecer ainda mais espaço. As costelas também vão se expandir, os intercostais, enfim. Toda a musculatura que está envolvida. Então, o importante que a gente tem que entender é esse processo. Quando eu inspiro, eu vou fazer esse movimento de expansão. Logo, eu vou ter ar, né? Vou ter ar. E no momento da expiração, eu vou fazer a liberação desse ar conforme também a demanda que eu vou precisar, que é o sopro, né? Eu vou lançar o sopro dependendo da demanda. Então, se eu tenho uma demanda vocal mais leve, sem muito punch, né, sem muita força, eu não preciso ter um sopro muito forte sobre a prega vocal. Entendeu? Lembram que quando o ar passa pelas pregas vocais, elas vão vibrar? Se vem um sopro muito, muito forte, né, que vai bater nas pregas vocais, desnecessariamente há a probabilidade de que esse som fique muito tenso. Então, o que a gente busca administrar? Na respiração do cantor, enfim, de quem fala, é justamente esse controle do sopro. Então, quando você faz, por exemplo, esse exercício super simples que eu sugeri, né, de inspirar, sentir expandir, né, toda a região aqui envolvida na respiração, e quando você vai expirar, que é soltar o ar, você vai fazer isso com um S contínuo, só que é um S em intensidade leve, não precisa fazer com muita força, porque no momento em que eu faço com muita força, eu vou estar lançando todo o ar logo de uma vez. E o que a gente precisa como cantor e para falar sem muita agonia é de que o sopro esteja equilibrado. Então, inspira, segura, sinta esse ar, né, expandido, o seu corpo expandido aqui, né, na região da respiração, e solta no S leve. Essa corrente de ar leve contínua é justamente uma forma de trabalhar o controle do sopro. A gente fala sopro é o quanto de ar que a gente está lançando, ou fluxo aéreo, existem vários nomes para isso. E quando as pessoas falam de apoio no canto, né, a gente até discutiu sobre isso na aula da respiração, o apoio nada mais é que a coordenação harmoniosa de toda essa orquestra, vamos dizer assim. Então eu estou inspirando, estou fazendo os movimentos musculares necessários, né, para a expansão aqui da caixa torácica, enfim, os pulmões também vão se expandir, e quando eu for expirar, soltar o ar, eu também tenho um controle desse sopro. Porque o descontrole do sopro ele pode estar atrelado a muito ar, ou então a uma instabilidade nessa emissão, né, na expiração, por exemplo, meio que frouxo, né? Que aqui eu estou fazendo com S e com A, mas se a gente estivesse executando, sei lá, alguma melodia ou falando, por exemplo, o sopro desordenado ele causaria certa instabilidade na emissão, né? Sei lá, né? Mais ou menos assim. Então a gente procura como
cantor, enfim, como eu falei, professor, seja a atividade que for, buscar o equilíbrio desse sopro. E os exercícios são muito simples. Esse que eu fiz que a gente fez agora. E também você pode fazer o exercício com o S cortadinho, vamos dizer assim, né? Você vai pensar na inspiração, vai inspirar, obviamente, né? E você, na hora de soltar na inspiração, você vai soltar, por exemplo, assim. Não dá pra ver aqui, mas a região aqui da barriga, eu vou usar bem o nome popular. A região aqui da barriga, ela também faz esse movimento, né? Como se fizesse aqui, ó. Entendeu? Aí quer dizer que eu vou ter que, na hora de cantar, ficar fazendo isso? Não. O que é que a gente tá buscando aqui? A tonificação da musculatura. Certo? É um exercício, é um condicionamento. Então não quer dizer que na hora que eu for cantar eu vou precisar fazer, né, essa pressão, essa força. Existem as pedagogias que pregam isso, né? Como de você apertar, né? Pensar no... Enfim, tem vários nomes de apertar numa força para você lançar o ar para cima e tal. Na verdade, você precisa ter a musculatura tonificada, certo? Mas não necessariamente precisa colocar uma pressão, uma força, uma tensão desnecessária na hora de cantar. A gente aqui está propondo esse exercício como staccato, né? O nome que a gente usa para esse cortadinho. Mas é um exercício, é um condicionamento. Então você está promovendo ali o movimento das musculaturas e das regiões aqui envolvidas na respiração, de forma a acostumar a musculatura a quando você for cantar ou usar a voz, assim, com a demanda específica, automaticamente você já fazer esses ajustes, que é o que a gente volta lá para o conceito de propriocepção. Isso aos poucos o cantor, a pessoa vai conseguindo automatizar, para que não fique tipo assim, eu vou cantar, nossa, eu vou ter que respirar, mas se eu respirar assim eu vou faltar, entendeu? Ficar pensando ou mentalizando as formas de respirar. O importante é que o cantor entenda como acontece, tenha essa própria percepção e faça uso conforme o repertório ou conforme a demanda necessária. Certo? O Naldo perguntou aqui se contrajusto. Esse movimento é a contração muscular dos vários músculos, né? Se a gente for citar todos os músculos que são envolvidos nessa questão da respiração, são muitos. Então, basta que a gente entenda que o contrair, nesse caso aqui do exercício, é uma contração que está promovendo um condicionamento e não é tensão. Então, se você faz com força, que chega até a incomodar ou até a doer, né, com muita força, buscando essa força, né, não existe. Você só precisa tonificar a musculatura e isso vai acontecendo conforme você vai treinando. Não adianta você, por exemplo, e isso também vai depender do objetivo da pessoa, enfim. E você vai precisar que haja uma repetição dessa questão, mas que você busque sempre automatizar esse processo, e não somente na hora da atividade. Nossa, agora eu vou cantar, tem que mudar minha respiração. Não, essa respiração ela deve existir sempre, que é uma forma saudável de respirar, né? A gente automaticamente, por causa de aspectos culturais, a gente tem essa respiração mais alta, né? Que vem daquela coisa militar, do peito para fora, barriga para dentro. Mas a nossa respiração ela deve ser o menos tensa possível, né? Porque tensão, a palavra tensão tem uma conotação negativa na tensão no sentido de força, e tem a tensão que é um comportamento necessário das musculaturas, né? O músculo se tensiona. Deu para entender mais ou menos essa questão da respiração? Ficou claro que não é um bicho de 7 cabeças, que não é uma coisa que você precisa ficar, nossa, preocupado e tal. Basta que você entenda como acontece, que você reproduza esse padrão respiratório e busque utilizar dentro da sua demanda vocal, certo? Mas que é importante que você faça exercícios, enfim, que você busque ter essa dinâmica na hora de trabalhar o instrumento, né? A nossa voz, o nosso corpo, certo? Aí, continuando aqui, depois dessas questões mais específicas que a gente traz, né, de alongamento, de respiração, a gente de fato inicia o aquecimento vocal. Aí você me pergunta, mas isso já não seria também um aquecimento vocal? Sim,
Só que a gente divide, por exemplo, essa questão do aquecimento vocal, vamos dizer assim, em duas esferas. Nós temos um aquecimento do corpo, né, da musculatura, da respiração, e depois a gente tem um aquecimento que se traduz mais em vocalizes, né, que são os exercícios que a gente faz, mais voltados à fonação, né, ao som. Por exemplo, na respiração a gente estava fazendo sons surdos, né? A prega vocal não estava vibrando. A gente está fazendo... Não tem vibração, não tem som. Então, quando a gente passa para um vocalize, aí sim a gente vai trabalhar mobilidade muscular aqui na região da laringe. Lembra que cantar é uma atividade muscular, como a gente viu nas aulas de fisiologia. Então, agora eu vou buscar ajustar essa minha musculatura. Daí... Aqui o aquecimento ele deve durar em média 15 minutos. O aquecimento você fala do processo todo, né? Não necessariamente só a respiração e o alongamento. É recomendado que não se faça tipo acima de 20 minutos, porque você vai gerar fadiga. E na verdade você não quer gerar fadiga. A fadiga vai vir decorrente do uso na sua demanda vocal. Quando você vai aquecer e se preparar para uma determinada atividade vocal, você tem que só preparar, usar e... Entendeu? Nesse sentido. Justo, todo o processo. É muito simples, não adianta... Há pessoas que acreditam, né? Nossa, quanto mais exercício eu faço, quanto mais vocalize eu faço, mais sucesso, nossa, mais melhoria eu vou ter. Não. Às vezes você pode passar 30, 50 minutos fazendo trocentos exercícios variados, que a gente sabe que existem várias formas, e no final você não conseguiu o que você queria. Por quê? Você fadigou a musculatura e pronto, não prestou atenção nisso, né? Então o tempo é importante. E também o que se faz. Como se faz, né? Exercícios de vocalizes voltados para o aquecimento, eles seguem uma determinada linha, né? Você não vai fazer exercícios, por exemplo, de vocalizes que vão trabalhar técnicas, ornamentos, essas coisas. Você vai ali trabalhar a sua região central da voz, né? Para que ela fique firme e você faça uso dela naquela demanda, certo? Daí, a gente tem os exercícios muito conhecidos, né? Que são as vibrações de lábio e língua. A gente vai fazer já, vou só citar aqui para a gente entender. As escalas ascendentes e descendentes em diferentes intervalos. Quando a gente fala a escala ascendente é a escala que sobe, né? Por exemplo, e descendente eu voltando, né? Mas eu estou ilustrando a escala, mas a gente faz essa escala de diferentes formas e em diferentes intervalos, né? Quando a gente fala de intervalos, é o intervalo que a gente está dando de um tom para o outro. Por exemplo, se eu estou fazendo lá, 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 então tem aqui lá, 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 entendeu? É o intervalo. Estou numa nota lá, 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 lá. Só que a gente faz isso muito rápido, né? Dependendo da intenção do exercício. Então, lá, 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 lá. Então, o intervalo é a distância entre os dois tons, certo? As duas notas, né? Entre uma nota e outra, vamos dizer assim. Que a gente faz isso de diferentes escalas, né? Escalas maiores, menores, enfim. Tem todo um processo aí voltado da teoria musical, mas a gente não precisa pegar essa parte aqui, né? Hoje em dia a gente tem muito material disponível na internet, mas como eu falei, tem que haver um cuidado para que não haja um mau uso. Porque às vezes as pessoas sugerem exercícios 1000 por aí, mas que para a demanda daquela pessoa que vai assistir aquele vídeo, que vai buscar, né, aprendizado a partir daquele vídeo, não vai servir, certo? O que nós vamos ver aqui é um aquecimento mais comum e mais central. Central no sentido da voz. Nem vai no extremo, nem agudo demais, nem vai no extremo grave demais. Então a gente trabalha o registro modal, a região central da voz, que precisa estar firmada, sólida, para aí sim você trabalhar os demais extremos, certo? Aí, por exemplo,
Nós temos vocalizes específicos para a necessidade do cantor, como eu falei. Por exemplo, vamos trabalhar o quê? O registro de peito. Existem vocalizes mais específicos. Vamos trabalhar ajustes de ressonância. Também existem vocalizes mais específicos, certo? Então são esses que precisam ser direcionados, necessariamente. E nós temos, alinhado a isso, a prática de repertório, certo? Mas vamos ver primeiro aqui essa questão da prática desses vocalizes. Eu vou fazer com vocês. Se vocês quiserem ir fazendo aí, certo? Eu só recomendo que, se vocês estiverem sentado ou deitado, enfim, busquem uma postura correta, né? Que não tensiona aqui a região da musculatura, principalmente a respiração. Se vocês quiserem fazer, certo? Se não, fica à vontade. Eu vou só compartilhar aqui a tela do YouTube. Vocês estão vendo aí? A Sim. Tela do YouTube, pronto. Aqui está em inglês, mas ele tem umas indicações que a gente consegue associar, né? O aquecimento vocal em inglês chama Vocal Warm Up, né? Mas aqui a gente entende como aquecimento. E estão vendo aqui que, geralmente, quando você procura vídeos, né, de aquecimento na internet, você sempre vai ter umas indicações de tempo. Existem uns vídeos que são de muito tempo e existem uns vídeos que são mais curtos, certo? Então, vamos prezar sempre pelo tempo que não gerará uma fadiga desnecessária. A gente precisa aquecer e trabalhar a nossa musculatura vocal para uma demanda específica. Então, não preciso jogar todo o meu esforço inicial logo no exercício, entendeu? Então, vamos lá. O exercício aqui, me digam se o som tá ok. Exercise number 1. Dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Dá. Dá sim. Só um momento. Pronto. Então aqui nós estamos vendo na indicação o exercício número 1, que é uma vibração de língua. Deixa eu voltar aqui a imagem. Vocês me veem no quadradinho? Eu preciso trocar de imagem? Só me respondam. Eu vejo no cantinho. Pronto. Dá pra ver. É porque eu não vejo vocês, mas enfim. O primeiro exercício que ele vai propor aqui, né? O vídeo é um exercício de vibração. Vamos ver, por exemplo, o exemplo que ele vai dar e logo após a gente pode reproduzir. Certo? Aqui está numa região masculina, assim, a altura, mas a gente pode, para as meninas, né, as mulheres, a gente pode oitavar, no caso, para cima, né? Por exemplo, vamos ver como é que ele faz aqui. Deixa eu só voltar. Exercise number 1. Então essa vibração aqui é de língua, né? Se você pensar num TR, sei lá, coloca um O, um U no final, só pra gente fazer esse ajuste. Aqui o meu nem vibrou, às vezes não sai, tá? Mas assim, tem gente que tem mais facilidade com a vibração de lábios ou de língua, ou às vezes não consegue fazer os dois, mas isso é só questão de exercício também. Mas aqui a gente pode fazer, se você se sentir mais à vontade fazendo a vibração de lábio, faça. Se não, você pode utilizar as duas formas, certo? Então no caso aqui ele está começando dessa altura, né? No caso os homens seriam aqui nessa altura. E as mulheres, certo? Vamos fazer esse exercício até o fim. Se vocês estiverem fazendo aí, eu pergunto como vocês sentiram e algumas dúvidas, certo? Lembrando que o exercício não precisa ser feito com muita intensidade. Então não precisa fazer não. Leve. Sempre exercícios e vocalize sempre leve, certo? Então vamos lá. Do início aqui. Se quiser fazer com os lábios, ó. Menos intensidade. Respirando sempre. Às vezes trava.
vendo? Ó, não estamos indo a extremos agudos nem a extremos graves. Começamos numa região média ali, tanto para as duas vozes, né? Eu falo masculino e feminino no sentido de altura da oitava, né? Deu para entender como é que acontece? Vocês conseguiram fazer aí? Me digam. Deu. Eu só achei um pouquinho complicada a dicção do então, como eu falei, algumas pessoas têm mais dificuldade no lábio. Eu, particularmente, me sinto mais à vontade, vamos dizer assim, com o lábio. Sim. Pra mim, tem mais, sabe, uma sensação de mais, vou dizer liberdade, mas tipo Eu só assim... consegui assim, com o lábio. Pronto, se for com o lábio não tem problema, porque o mecanismo é o mesmo, certo? Com a língua, com o lábio, a aplicação tem o mesmo objetivo, né? Então, se você tem mais facilidade com a língua, faz com a língua. Se tiver com o lábio, faz com o lábio. Ou se tiver com os dois, fica alternando, né? O importante é que você faça essa vibração. A gente fez aqui uma escala super simples, né? E numa velocidade também legal, né? Mas existem também vibrações que são feitas com uma velocidade maior, entendeu? Isso a gente também tem essa variação nas velocidades, também fazem parte dessa questão dos exercícios, certo? Mas simples e pontual é esse que a gente fez aqui. Posso fazer isso sempre antes de cantar ou sempre antes de falar? Sim, certo? Então eu estou apresentando sugestões que são mais universais, vamos dizer assim, certo? Deu pra fazer... como eu falei, né? De pessoa pra pessoa vai. Como pra mim eu prefiro mais a labial. Mas tem gente que tem mais facilidade com a língua e assim vai, né? Vibração de língua. Aí continuando aqui, né? Ele vai propor um segundo exercício. Exercise que já vai 2. utilizar, na verdade, agora vocalização, a sonorização, né? Então nós vamos ter produção de som. E vocês vão perceber durante os exercícios, acho que são 7 que ele vai propor, 8, não estou lembrado exato. São exercícios com consoantes e vogais que vão trabalhar regiões específicas, não é? Lembrando sempre daquela questão de ressonância, certo? Eu vou parando e a gente vai entendendo, certo? Só um momentozinho aqui. Só um momento. Mãe... Viu? Só aqui pedindo silêncio. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu voltar. Então nós temos aqui uma escala diferente, né? Se a gente fosse fazer sem seguir. Né? Os tons. Fica até grave pra mim. Eu vou fazer na oitava feminina porque pra mim é mais fácil. Então esse G, ó. Façam gui. Tá vendo que a gente sente um pouquinho o palato duro, né? Aqui, ó. Façam gui. Falando. Gui. Então a gente tem que buscar isso. Lembrando de soltar qualquer tensão. O som ele tem que passar. Quando a gente fala passar, tem que ir. Eu não posso fazer gui. Ó, até sai do tom. Se eu estiver forçando aqui, né? Trazendo a força pra aqui. Gui. Não. Gui. Os homens. Gui. Que pra mim já começa num grave aqui. Minha voz é mais aguda. Vamos tentar fazer? Vou voltar aqui um pouquinho antes. Lembrando da leveza, certo? Respirando nos intervalos.
voltei pra minha região. Eu mudei aqui pra... Exercise. Já tinha ficado um pouquinho agudo demais pra mim. Deu pra entender essa questão da altura quando eu tô falando de oitava? Deu pra entender que as meninas estão fazendo oitava acima. Ó, percebe aqui o movimento, ó. Se eu tivesse tensionando, trazendo a força pra aqui, que seria cantada em garganta, né? A expressão que a gente tem. Por exemplo, ficaria... Tá vendo que o som parece que tá vindo daqui, né? Tá puxando isso aqui. Mas não, a gente tá pensando, ó, de... Pensa, a gente usa... Só lembra assim, mais de né? espaço, ó. Quando a gente fala de espaço, é justamente ampliar aqui, ó. É como se eu estivesse trazendo pra cá. E o I, ele traz... O som, a vogal é né, ali no exercício com a consoante, mas o som que se sai é o I, né? Então tem mais espaço aqui. Então, acho que foi na consultoria da Divânia que eu sugeri pra ela, quando ela tava cantando lá a música, que ela fizesse a melodia da música com o I. Justamente para soltar. Às vezes a gente tem essa musculatura mais presa, né? Então o som fica... Mas a gente tem que buscar o quê? Liberar, certo? E pensar no som pra cá. É só uma questão de ajuste, porque parece que às vezes você quer pensar, então eu tenho que mudar alguma coisa aqui. Pensa nessa imagem que eu tô sugerindo, ó. Parece que o som tá vindo pra cá, que você vai sentir que a sonoridade ela vai mudar, ó. Diferente de eu fazer peraí. Né? É diferente essa sonoridade dessa. Beleza? Então vamos lá, prosseguindo. As number 3. Aqui nós já temos com o I, né? Na verdade eu tô colocando como é. I. Então aqui a gente tá fazendo o gui. A nossa sensação do gui era mais aqui pra trás, céu da boca, né? Deixa eu só me mostrar aqui porque eu fico agoniado sem ver ninguém. A gente tava fazendo o gui. Gui tava, né, com a presença aqui do palato. E agora a gente vai fazer com E, né? Então vai ser diferente a configuração aqui da emissão, né? Vamos ver aqui. Vamos lá. Ai, deu pausa. Exercise number 3. Então vamos buscar esse som mais pontudo, né? Fazendo aqui na região das meninas, né? E os homens? Vamos pensar, ó, como se estivesse fazendo esse movimento, usando essas imagens assim. Não tenho como ver como está saindo o som de vocês, mas vamos buscar entender através de imagens, certo? Mentais, assim. Vamos lá. Um pouquinho. Pouco volume, não preciso fazer. Não preciso disso, certo?
entender? Ex- Conseguiram aí fazer? Como é que soou pra vocês? Soou meio apertado? Deu... Como é que ficou? Digam aí as impressões. Pra mim soou diferente, que eu nunca tinha feito um exercício desses. Você sentiu... Talvez tenha ficado um pouquinho agudo, né? Pra você, Naldo. Eu acho que sua voz é um pouco mais grave. Não, sem problemas, é porque eu senti um cansaço na garganta. Você sentiu que tava descendo o som pra cá? Tava tipo... É justamente o que a gente tá buscando com o exercício Vocaliza. É mudar esse ajuste que a gente tá fazendo. Que no caso você tá fazendo sentindo esse incômodo. Se você tá sentindo incômodo, muito provavelmente a sua força... Né? Você tá trazendo a força pra aqui. Então é só pensar no som mais leve. Porque às vezes quando a gente pensa no som com mais volume, a gente vai logo com muito punch. Então bota mais sopro. Não precisamos disso. Precisamos de tá vendo? Ó, à medida em que eu vou subindo a região, eu vou sentindo que os espaços vão mudando. A sensação, né? Então a gente tem que buscar sempre essa sensação. Se tá pegando o som, tá ficando a força tá estranha, tá deslocada. Então tem que pensar, ver se a respiração tá tranquila também e buscar essa abertura. Pode abrir a boca, enfim, dependendo da vogal. Ok? Vamos continuando aqui. Exercise number 4. Agora a gente vem com Aí aqui nós já vamos ter um espaço diferente, ó. Trazer mais aqui, né? Nesse início um pouco da laringe mais baixo, né? Então vou buscar essa abertura agora. Vamos lá. Ai não, anúncio. Calma. Rosinho, vou ali no mercado que a dispensa tá vazia. Ih, tá contando com atrasado. essas- Pedi a compra todinha pelo iFood. Vou voltar um pouquinho. Leve também, certo? Exercise number Exercício. 4. Fazer um tchau assim. Espaço, ó. Som leve. Tá bom, região. Então aqui eu tô Exercise number 5. trazendo mais espaço, né? A gente tava trabalhando com G e M. Agora, ó, M. Tô trazendo mais espaço, que tá mais pra cá, né? Mais nessa sensação aqui de meio, né? Aí quer dizer que na hora que eu vou cantar assim. Não, você vai buscar essa configuração do trato de acordo com a frase. Sei lá, se eu vou cantar parabéns. Parabéns pra você. Eu posso cantar, se eu não estivesse pensando nessas mudanças de espaços, né? Eu posso cantar parabéns pra você, né? Meio que. E se eu penso nessa amplitude, ó, de espaço, parabéns, não precisa ficar, não. É só pensar no ajuste. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É diferente de eu fazer muitas
até quebra. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Tô fazendo essa região aqui, né? Mas cada um vai sentir na sua região de execução, né? Aí a gente continua com Moon agora. Uma pequena variação lá. E a escala muda. O intervalo dá um salto ali. Pouco volume. Lá pra minha região. Tá voltando agora. Esse a gente foi no Exercise agudo number e six. voltou, né? Então aqui já tá trabalhando também. A gente fez na escala descendente agora. Até então a gente não tinha feito, né? Tava só subindo. Deu pra entender esse exercício? Ficou claro? Eu sim. Cara, se minha auditoria... Por que seria uma viagem a escolha da música? Naldo. Eu ia cantar Ave Maria hoje acompanhada com o birimbau. Então... Amanhã você... Prepara pra amanhã, então. Não, relaxa, deixa que outros pessoal aí também vai cantar. Mas tem espaço. Dá pra todo mundo cantar. Claro, os que quiserem, né? Não vou forçar. Mas ficou claro esse exercício aí do mo. É quase a mesma coisa que o mo. É muito pouca a variação no trato vocal, né? Aqui no ajuste. Aí aqui ele vai pra um lá, né? Continuando. Aí agora eu tô fazendo uma sílaba mais aberta, né? Lá. Então buscando o espaço, certo? Lá, 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 lá. Deixa eu ver a escala que ele faz, que eu já esqueci. Deixa eu ver, acho que alguém pediu pra entrar. Sim, deixa eu voltar aqui pra... Tô me perdendo. Vamos lá. Vou voltar o lá, né? Vamos lá. Exercise number 6. Ok, ó. Lá, 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 lá. Fazendo a oitava feminina. Lá, 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 ó. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. La 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 voltando lá lá e vai ter anúncio lá 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 lá. Vem me Calma. acompanhar. Lá, 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 lá. Voltando. Lá, 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 lá. Eita, fiz uma a mais.
Partindo para Exercise exercício number 7. Ah. Tô com a boca mais fechada, né? Espaço interno, ó. Pegando bem, ó. E para encerrar, Exercise number 8. então se fosse assim, ó, faz o primeiro a boca que usa, a boca fechada, aí solta o tom. Prepara aqui, ó, certo? Vamos lá. Exercise number 8. Pensando só aqui na frente. Pronto. Aqui seria. Bora aqui. Vou colocar. Ingrid. Boa noite, Jailton. Vi agora essa mensagem. Então, esse vídeo que eu mostrei pra vocês é um simples aquecimento. Porque a gente tá trabalhando fluxo, né? O ar. Sempre, né? Nesses intervalos das escalas, a gente sempre tem que estar pensando na respiração. Mas pensando que eu falo já automatizado, certo? A gente também tem que estar pensando nas ressonâncias. Perceba que a gente fez com Gui, com I, com Bu. Então foram diferentes espaços que a gente viu aqui. Então a ressonância, né? A gente já sente que a nossa voz ela fica mais alta. Não tá uma voz tão pra cá, né? Como se quando a voz está desaquecida, a gente sente a voz mais pesada, de fato, né? Porque por exemplo, quando a gente acorda, as pregas vocais elas estão mais inchadas, né? Porque estava descansando, né? E quando a gente aquece, aí elas vão só começando a circular, né? Até porque é fibra, é músculo, enfim, vai começando a circular e ela já fica na ativa. Então a gente percebe na hora que a voz ela fica mais fluida, né? Aos poucos. E isso se a gente estiver também pensando em fazer certo, né? Sem atenção, sem trazer a força para onde não deve estar, né? Geralmente a gente vê o que é o cantar de garganta. Também podem ajudar na dicção. Existem exercícios mais específicos de dicção. Agora eu tô me atrapalhando também falando em dicção. Existem exercícios específicos de dicção, certo? Mas esses também ajudam, né? Principalmente esse bu, ele também dá
uma ajudada na dicção, mas existem mais específicos na dicção. Dicção, nossa, tô falando de dicção e tô errando franco. Eu posso sugerir lá no grupo também alguns exercícios de dicção, tá? Deu pra entender mais ou menos como é que seria, né? Uma rotinazinha dessa, uma vez ao dia, um dia outro não, isso já ajudaria no condicionamento. Agora, se você faz uso constante, eu lhe indicaria que você fizesse sempre isso antes de usar a voz numa demanda maior, porque você vai estar pelo menos com a musculatura aquecida. Então, se você for usar a voz para cantar, sem aquecer, você vai trazer uma tensão desnecessária e a musculatura não estava preparada para receber, né? Então é mais ou menos isso. Deu para entender? Acho que sim, né? Ninguém falou nada. Yes. Então vamos para a nossa consultoria de hoje, né? Que ficou com o Honey. Acho que ela está aí já, né? Não sei se ela já pegou os aquecimentos, aproveitou para fazer também. Honey. Acho que ela deu uma saída. Honey. Ah, tá bom. Tudo bem. Fique tranquila. Enquanto isso, né? Vamos tratar só de algumas questões específicas. Aproveitar esse tempo livre, né? Enquanto ela se agita, se arruma, né? Enfim. Nós temos mais 2 aulas, né? Repetindo. Que alguns chegaram depois. Então amanhã a gente já tem a 7ª aula, que vai tratar de repertório, como é que a gente monta um repertório, né? Pensando em que eu tenho que montar um repertório. Então vai ser mais ou menos nessa vibe, certo, Ingrid? Boa noite. E na quarta-feira a gente vai encerrar falando de saúde vocal. Então vamos trazer algumas questões muito importantes que estão dentro dessa esfera, né? O que é que pode, o que é que não pode, se isso ajuda, se isso não ajuda. É mais ou menos essa reflexão que vai ser. Então, é importante que vocês estejam presentes, tá? Outra coisa que eu estava também já pensando nisso. Muito provavelmente alguns vão também solicitar e não sei, eu pensei, né? Algum certificado de participação dessa atividade, certo? Então eu vou só estruturar direitinho como é que eu vou fazer, porque muito provavelmente eu precise de alguns dados de vocês, certo? E eu tenho que ver também alguma questão de como eu vou firmar a frequência, né? Porque alguns não puderam estar na aula, mas o objetivo dessa formação, ela não necessariamente deveria ser sempre ao vivo. Tipo assim, nossa, se a pessoa não participou do ao vivo e só assistiu depois, ela perdeu, entendeu? Nós temos essas 2 opções, né? Eu poderia, por exemplo, fazer só videoaulas gravadas, né? Mas o edital no qual eu escrevi essa formação sugeriu que, se fosse possível, que houvesse uma interação ao vivo, né? Então eu pensei nessa forma da gente fazer por Google Meet e tal. Mas quem não pôde assistir uma ou outra aula e conseguiu assistir pelo canal, eu até vou postar daqui para amanhã às 5 e às 6, né? A de hoje e a última que a gente teve. Se você assistir no canal, você não está perdendo, né? Agora vai também da consciência de cada um. Nossa, eu assisti e tal. Então, quando eu solicitar lá o nome completo, alguma coisa desse tipo, você faz essa reflexão e eu vou emitir o certificado, porque, por exemplo, são 2 horas aula, uma hora aula e meia por dia, né? Então, isso vezes 8 dá um bom número de horas. Quem precisa também para atividades complementares de faculdade é muito bom. Então, não tem por que eu não dar esse certificado, certo? Mas, como eu falei para vocês, reflitam. Se você faltou alguma das aulas, sei lá, veio em 3, faltou 2 até agora, se você puder, assista lá, porque você vai estar aproveitando da mesma forma, certo? Beleza? Acho que já deu tempo para Honey. Isso, tem mais interação. Foi o que eu pensei. Eu poderia fazer só videoaula gravada, mas eu particularmente prefiro ter interação. Eu fico mais à vontade. Então eu pensei justamente nesse formato com as consultorias, né?
Ok, honey. Tô aqui, José. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Certo, Vou Isabela, só eu vou colocar. o playback para ver se vocês estão ouvindo também o fundo, porque eu não tô em casa, eu também no improviso aqui. Tá, você vai cantar qual música? O nome da música é Trajetória. Trajetória? De Rita. Certo. Eita, parece que travou a internet. Ai, parece que travou. Travou? Deu uma travada aí? Travou aqui, foi? Deixa eu ir para outro canto, peraí. Vou para mais perto do roteador. É porque essa casa que eu tô tem muito eco. Eu não sei se isso vai. Eu acho que vai atrapalhar, né? Vamos ver, vamos ver. Talvez não, mas. Do jeito que eu tô falando aqui, você tá ouvindo muito Tá eco? bom, não, tá tranquilo. Tá? Ah, então tá bom. Marta, eu tô agora. Ah, meu Deus, eu tô nervosa. Sem nervosismo. Vamos lá. Não perca tempo assim contando história. Pra que forçar tanto a memória? Pra dizer que a triste hora do fim se faz notória e continuar a trajetória é retroceder. Não há no mundo lei que possa condenar alguém que a um outro alguém deixou de amar. Eu já me preparei, parei para pensar e vi que é bem melhor não perguntar. Por que é que tem que ser assim? Ninguém jamais pode mudar. Recebe menos quem mais tem pra dar. E agora queira dar licença que eu já vou. Deixa assim, por favor. Não ligue se acaso meu pranto rolar. Tudo bem, me deseje só felicidade. Vamos manter a amizade, mas não me queira só por pena. Nem me crie mais problemas, nem perca tempo assim contando história. Pra que forçar tanto a memória pra dizer que a triste hora do fim se faz notória e continuar a trajetória é retroceder. Não há no mundo lei que possa condenar alguém que a um outro alguém deixou de amar. Eu já me preparei, parei para pensar e vi que é bem melhor não perguntar. Por que é que tem que ser assim? Ninguém jamais pode mudar. Recebe menos quem mais tem pra dar. E agora queira dar licença que eu já vou. Deixa assim, por favor. Não ligue se acaso meu pranto rolar. Tudo bem, me deseje só felicidade. Vamos manter a amizade, mas não me queira só por pena.
Não me queira só por pena. Não me queira só por pena. Muito bom, palmas. Gostei bastante. Ficou bem característico do estilo que você gosta, né? Da MPB que eu já conheço, né? Achei legal que tem umas partes que você tá com um timbre bem fluido, né? Assim, tá bem. Alguns momentos eu tava ouvindo a harmonia, mais o playback, mas eu acho que eu consegui identificar mais ou menos que tem uns graves que desciam ali, né? É minha dificuldade. Eu não consegui fazer os aquecimentos porque eu tava aqui, né? Uhum. Mas o meu problema o que eu senti nessa música, pelo menos, que é como da outra vez, assim, preferi escolher uma música que me desafiasse, né? Sim. E o problema dessa música, no meu caso, são esses graves mesmo, de manter. Eu falei dos graves porque não tenho ouvido a harmonia, mas eu percebi mais ou menos a intenção, né, da Sim. música em si. E eu, de fato, ia falar dos graves. O que você pode fazer é pensar nesse grave mais leve e como se ele estivesse subindo, como se fosse um agudo. Não sei se ficou... Como assim? Tipo assim, faz aí a frase que tem um grave. Pode fazer a capela, só pra eu pegar. Não perca tempo assim contando história, pra que forçar tanto a memória pra dizer. Esse grave. Da memória pra dizer. Ah, entendi. Pensa que tá pra cima, mesmo que seja grave. Pra mim tá ótimo porque. Mas pra você eu sei que tá um pouquinho grave, né? Mas pensa, pra dizer. Vai lá, tenta. Peraí, Pode que fazer alguém a frase ligando pra toda. mim. Certo. Isso é minha mãe ligando pra mim. Peraí. Não perca tempo assim contando história, pra que forçar tanto a memória pra dizer. Assim. Isso. Pra dizer. Claro, se você Pra estivesse cantando isso com o dizer. microfone, você poderia fazer sem muito peso, né? Pra dizer. Tenta fazer com menos peso, mas pensando na nota subindo. Pra dizer. E você pode até pensar num crescendo. Pra dizer. Tá. Pra dizer. Tá mais alto? Não, tá. Eu. Um pouquinho mais leve ainda. Pra dizer. Pra dizer. Pra dizer. Mas aqui a nota. Pra dizer. Vai lá. Pega a frase toda lá do início. Pega a frase do início pra você se situar. Não perca tempo assim contando história. Pra que forçar tanto a memória? Pra dizer. Melhorou. Só que você pensa em não prolongar muito. Pra dizer. Já corta. Porque geralmente quando você pensa em prolongar, a intenção. A gente quer fazer pra dizer. Vai cair. Pra dizer. Então, pra dizer. Não é bem assim. Pegando a levada da música, né? Pra dizer. A outra parte antes dessa, faz aí de novo a frase. A frase toda. Na memória. Não perca tempo assim contando história. Pra que forçar tanto a memória? Pra dizer. Aí. Pra que forçar tanto a memória? Um pouquinho mais de força aí. Força que eu falo, mais presença. Vai lá. Pra que forçar tanto a memória? Pra dizer. Pra dizer. Aí, memória. Aí vem mais leve, né? Pra dizer. Pra que forçar tanto a memória? Pra dizer. Isso, você tá fazendo. Pra que forçar tanto a memória. Pra dizer. Entendeu? Fazer essa dinâmica pra ver se equilibra mais. Sim. Vai lá, mais uma vez. Mas tá ótimo. Já deu. Não perca tempo assim contando história.
Pra que forçar tanto a memória pra dizer? Isso. A gente tá fazendo aqui sem microfone, mas se você tivesse no microfone ainda seria até mais levezinho, né? Pra dizer. Que é isso que dá aquela coisa da MPB, né? Essa coisa meio envolvente, né? A memória pra dizer. Você pode até pensar no vibrato, se for o que você quer também, pra Tá. dar uma. A memória pra dizer. Ou quiser variar também, pra dizer. Isso, Ruth, aqui, tipo, no lugar de estender, dá um corte. É um Sim. corte, mas não pode ser muito brusco. Pra dizer. Não é isso? Pra dizer. E no pra sustenta, né? Memória pra dizer. Ou você pode. Pra dizer. Também, se fizesse uma variação aí na nota, daria certo. Mas você Pronto. consegue fazer o grafo também. Mas tenta Tá. aí do início até agora, né? Da frase, no caso. Acho que é o refrão, né? Essa é a primeira frase da música, Pronto. na verdade. Vai lá. Tá. Não perca tempo assim contando história. Pra que forçar tanto a memória pra dizer? Pra dizer, ótimo. Pronto. É porque assim, eu sugeri isso pra memória. Pra afinação não cair, né? Porque geralmente pra Sim, memória. Pra dizer. E a gente tem muita, assim, costume, todos nós, né? De fazer uma variação, né? Um glissando, né? Meio na memória. Meio assim, não é uma intenção. E eu faço muito isso, eu percebo que parece que eu tenho um sotaque estranho quando eu tô cantando. Não, é porque você corta mesmo. É só pensar que as terminações elas têm pontinhas, né? Na memória. Se eu fizesse cru, ficaria. Na memória. Pra dizer. Sim. Aí você pensa numa pontinha, né? Na memória. Pra dizer. As outras partes da música, principalmente nessas, quando ela vai pra uma região mais média, estão muito boas. Eu não tenho nada o que mudar. Porque até você tá numa região, a tonalidade tá muito boa. Eu acho que tem aquele gravezinho ali, mas é um grave que você consegue dar uma passada. Legal. Uma enganada. É. Você quer fazer de novo só pra gente fechar esse ciclo? Você é o professor. Faz lá a primeira estrofe até o refrão, pode ser. Tá. Pode estar na capela mesmo, né? Isso. Ou não? Pode ser. Ou eu boto o playback? Pode ser capela. Tá. Não perca tempo assim contando história. Pra que forçar tanto a memória? Pra dizer que a triste hora do fim se faz notória e continuar a trajetória é retroceder. Não há no mundo lei que possa condenar alguém que um outro alguém deixou de amar. Eu já me preparei, parei para pensar e vi que é bem melhor não perguntar. Por que é que tem que ser assim? Ninguém jamais pode mudar. Recebe menos quem mais tem pra dar. Agora queira dar licença que eu já vou. Deixa assim, por favor. Não ligue se acaso meu pranto rolar. Tudo bem, me deseje só felicidade. Vamos manter a amizade. Mas não me queira só por pena. Não me queira só por pena. Pronto, teacher. Muito bom. O microfone falando isso aí. Muito bom. Até os seus graves agora ficaram mais colocados. Tá vendo quando você pensa mais numa mudança?
isso é o ajuste que acontece, né? As demais partes, automaticamente você já pensa naquela que é a propriocepção, né? Você vai buscando fazer aqueles ajustes, mas muito bom. Bem bonito mesmo. Obrigada. Parabéns, né? Ó, Ruth bateu E- palma. Dizer que, assim, como eu disse a você, eu canto no chuveiro, né? E se todo cantar no E chuveiro fosse assim, amigo, o mundo tava muito bom, né? eu nunca me apontei nada. E, assim, daquele workshop que a gente fez pra cá, só com as aulas do workshop, tipo, eu fui cantando em casa, né, no chuveiro, como eu digo, e eu melhorei bastante, assim, muito mesmo. É isso que é até o objetivo da nossa dessa discussão de hoje, é o condicionamento. Se você faz. E condicionamento não é sinônimo de ficar tipo 2 horas por dia. Não. É de você não perder aquele ajuste que você aprendeu, né? Porque na técnica vocal, principalmente no canto popular, são várias formas de fazer uma nota, né? De emitir. E de você ir buscando, né? Automatizar isso. E automaticamente você vai usando em outras canções também. Então, o sentido de condicionamento seria bem isso. Além dos exercícios, mas buscando sempre manter esses ajustes em dia, né? Para não perder. Mas muito bom. Muito obrigado pela participação de hoje. Eu que agradeço. Alguém tem... Olha, sério? Tá bom de sair do chuveiro? Olha aí. Não, mas ela canta bem, Rania, porque às vezes a gente não reconhece, né? Então, eu falo por mim também. Às vezes a gente fica, não, mas não é não sei o quê. Mas a gente às vezes tem que dizer, não, deu certo, tá bom, então, ó, vamos em frente, né? É isso, gente. Alguém mais tem alguma dúvida? Tá faltando Isabela. Isabela, bem que. Mas Isabela sugeriu usar um vídeo, né? Porque ela ainda tá se recuperando, não tá com a emissão muito boa, né? Mas a gente pode fazer pelo vídeo. Se você quiser amanhã. Ela canta Elise no workshop que a gente fez presencialmente, eu acho que faz um ano, né? Mais de um ano. Faz um Ela ano, mais cantou um o ano. Bêbado e o Equilibrista, se eu não me engano, não foi? Foi sim. Ela cantou Elise. É isso, gente. Então, a gente tem mais 2 dias. Quem quiser participar, ó, fica à vontade. A gente faz a ouvidoria, certo? A ouvidoria, nossa, consultoria. E para todo mundo participar, tá bom? A gente ainda tem 2 dias. As discussões de amanhã e quarta, elas são mais levezinhas, então a gente pode dar um pouquinho mais de tempo para quem quiser fazer a consultoria. Certo? Então, tem oportunidade para todo mundo. Beleza? Mais alguma coisa? Alguém quer falar? Enfim. Eu vi aqui o comentário de Naldo que eu não tinha o comentário que eu não tinha comentado. Esse formato dela com a consultoria. Isso. Quando eu vi, né, que as aulas poderiam ser só gravadas, eu pensei, porque eu já tinha tido uma vivência anterior do edital aqui do município, que foi aula gravada, né? Foram as 4 videoaulas que estão lá no meu canal. Mas essa, como era bem maior e envolve canto, porque talvez se fosse num outro formato mais específico de orientação, talvez fosse melhor mesmo só gravada. Mas nesse caso eu precisaria da interação até para gerar mais conteúdo em si, entendeu? E não ficar tão estático. Aí eu pensei dessa forma. E ao mesmo tempo a gente democratiza, né, para todos participarem. É isso, gente. Então, boa noite, até amanhã, certo? Só eu posso falar só uma pergunta, Sim, José? claro. Ruth, eu peguei o bonde andando e bem adiantado, né? Mas como tem parada, né? Tem as paradas em muitos lugares, a gente entra, né? Assim Sim. mesmo. Achei interessante o tema, a temática de quando foi colocado no grupo lá da música do curso, eu chamo atenção. E aí foi cancelado, né? Por motivos diversos. Aí quando colocou hoje, eu nem estava programado, porque eu estou fazendo trabalho da escola, mas eu dei uma parada aqui, eu dei um break, de não, eu quero ver o que se trata, né? Que bom. Aí você poderia brevemente dizer do que se trata realmente o projeto, para mim certo, vou integrar? explicar. Então, Bem rápido. certo. É uma formação remota que foi contemplada no edital do Estado, né, da Lei Aldir Blanc. Blanc, enfim, não sei então, selecionaram várias formações. Até a Rani também tem uma formação, mas a área dela, no caso da formação, é artesanato, né?
ela depois quiser colocar lá no grupo, Ana, como é que, eu não sei como é que tá a execução, se você já gravou as aulas, enfim. Você pode usar as o aulas- grupo também. Ai, desculpa, eu interrompendo você. Não, mas eu fiz, realmente precisei fazer com as aulas gravadas, diferente assim, de Não, você. porque no seu caso o artesanato é mais específico. Exatamente. Mas eu posso colocar lá, sim. Para o pessoal e, enfim, é legal. Sim, aí, no caso da formação remota, contemplou várias áreas, desde o canto, né, o artesanato, como o Rani, tem costura, tem várias coisas infindas. Aí, no caso, a proposta, eu inscrevi o projeto, né, foram 8 encontros, 8 formações. Então, todas, a partir do primeiro dia, cada uma com um tema e com uma consultoria. Teve um dos dias que não teve a consultoria, mas a proposta era ter as 8 consultorias, certo? Se você não conseguiu ver, eu vou colocar você no grupo da formação, aí eu lhe passo o link e você, se quiser assistir no outro momento, a gente gravou tudo, entendeu? Tá ótimo. Tá certo. E se você quiser participar na terça e na quarta cantando, fique à vontade também. Tá bom, obrigada. Só Tá isso mesmo? Era só assim, porque assim, eu peguei de paraquedas e o pessoal não soube, achava que era disciplina. Eu disse, não, tem nada de disciplina. Não, tem a ver com algo gente, assim. é porque Ruth é minha acrescentar, colega de curso da licenciatura, tá? Pra sim. explicar o contexto. E aí eu tô aqui de penetra, tipo de penetra, né? Mas Não sou penetra não. perguntando. Todos são bem-vindos. E Certo? minha vivência com canto é canto coral, né? Então, assim, então você tem que cantar, ou amanhã ou quarta, não deixe de cantar. canto coral a gente partilha, né? É É bom. o canto mais solidário que tem, né? É Justamente. mais solidário, É uma né? iniciativa. Às vezes as pessoas que não querem começar cantando sozinhas, o coral é uma ótima oportunidade. Sim. Eu comecei em coral também. A dinâmica é bem interessante. Pois então tá certo, estarei no encontro no próximo encontro. Tá bom, eu vou colocar você lá no grupo. Vou mandar o link pra obrigada. você. Então, gente, obrigado, boa noite e até amanhã, tá? Tchau.